Padre Paulinho, terminando a Semana Santa, a igreja fecha para reforma. A partir de qual dia? Olha, não haveria notícia melhor e maior, uma notícia de Páscoa, essa reforma e restauração da nossa matriz. Após 2 anos e meio de muitas conversas com o Ministério Público, o IFAM, eis que a nossa matriz agora será reformada, será restaurada. No dia 10, teremos então a celebração, nesta terça, às 18h30, com a celebração de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Teremos a bênção solene de fechamento da matriz e as obras então agora serão iniciadas a partir do dia 11, na quarta-feira. Meu agradecimento especial ao Ministério Público, na pessoa do Dr. Vinícius, do IFAM, na pessoa do João Carlos, de todos que estão colaborando com esta reforma da nossa matriz. Meu Padre Paulinho, as missas, elas serão celebradas onde? Minha querida Miriam, as celebrações da Santa Missa inicialmente estão marcadas para a escola Oscar Wenchenck. Por quê? Fica aqui ao lado da matriz, é fácil a gente se locomover, levar os objetos sagrados para a celebração. Temos um amplo salão, também antes do salão uma antessala, que também fica perto do grande salão. Nas missas de manhã, estaremos presentes no salão paroquial. Aquelas celebrações de sábado à noite e de domingo, provavelmente então serão na escola Oscar Wenchenck, talvez até mesmo a de terça-feira. Isso no primeiro momento. Se porventura houver necessidade de alguma mudança, a gente conversa com a nossa comunidade para vir os melhores locais para que nós possamos então continuar celebrando, porque é muito importante que a comunidade continue participando, celebrando, participando da Eucaristia, para levar à frente então as prioridades, porque a reforma e a restauração acontecem na matriz e é importante que o povo também participe. Nós precisamos, por exemplo, de fazer campanha para os objetos sagrados, para os futuros bancos da matriz que estão deteriorados. É isso aí, o povo todo participa desta reforma, desta restauração. Como eu disse, foi um grande empenho do Ministério Público, através de um TAC, termo de ajuste de conduta, e a partir desse TAC, por parte do seu promotor, de todas as campanhas realizadas, graças a Deus agora se inicia a reforma e restauração da nossa matriz. E o dia e o horário serão os mesmos? Sim, nós temos dia de semana, na parte da manhã, a celebração às 7 da manhã, quarta e sexta-feira. Na terça-noite, às 18h30, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, celebração no Wenchenck. No sábado, às 2 da tarde e 19 horas. No domingo, às 7 da manhã e 18 horas. São os momentos propícios das nossas celebrações para que nós possamos, enquanto está acontecendo a reforma da matriz, estamos também restaurando a espiritualidade, a participação eucarística, porque a igreja é povo, a igreja é comunidade, é participação. A igreja é povo, no sentido de participar da missa, da Eucaristia, do grupo de reflexão. É importante que os cristãos então coloquem sua participação cada dia mais em síntese com o amor de Jesus Cristo. Porque uma igreja fria, desanimada, não é a igreja de Jesus Cristo. Somos chamados a participar das pastorais, pastoral da saúde, carcerária, da pessoa idosa, da sobriedade. Há muitos trabalhos na igreja que visam o crescimento do casal, da família. Contamos com todos, então, nesta participação ativa e efetiva da vida eclesial. Eu sei que está um pouquinho lá na frente, está longe um pouco ainda, mas quando houver uma festividade paroquial, assim como a festa de Nossa Senhora da Conceição, já tem programada onde será ou ainda não? Importante que se diga o seguinte, esta primeira fase agora, a chamada reforma, ela gastaria 7 meses. E momentos solenes, por exemplo, como principalmente a festa da padroeira, nos últimos anos, sobretudo nesses 3 últimos anos que a gente tem já trabalhado aqui em Congonhas, as celebrações na praça têm estado com muitas pessoas participando. Quer dizer, muitas pessoas frequentando, atuando, as barraquinhas. Praticamente hoje a festa da padroeira, ela não comporta mais ficar dentro da matriz. A gente tem visto isso aí nos últimos tempos, uma vez que nós temos muitas equipes, muitas atividades acontecendo dentro e fora da matriz. Eu creio que esses momentos festivos que exijam a participação na praça, com certeza a praça será o melhor local para abrigar a participação, graças a Deus, cada vez mais volumosa do nosso povo e dos nossos fiéis. E o Padre Paulinho, sabe-se quanto tempo levará essa reforma, a restauração da igreja? Sim, nós temos então 2 ou 3 fases propriamente. A primeira fase é a fase em que a igreja se fecha para a chamada reforma. A
a parte estrutural. Quando, por exemplo, se olhará o piso, a pintura, o telhado, toda a arquitetura da igreja. Nós podemos dar o nome dessa fase de reforma. Está calculada para 7 meses, com 2, 3 meses para frente de prorrogação se forem necessários. A segunda fase, que é uma fase muito importante e específica, é a chamada da restauração dos elementos artísticos. Nós ainda não temos as verbas específicas para essa restauração, que seria na segunda fase. Por exemplo, a questão das imagens, os detalhes artísticos da igreja, todas aquelas partes assim singulares, muito particulares de nossa matriz, que precisam também ser restauradas. Essa fase aí é uma fase que a igreja, inclusive, pode até ficar aberta, não é problema. Depende do ponto de vista como a gente quiser na época, para que a igreja seja mais bem restaurada. Mas essa fase poderia durar mais ou menos uns 6 meses a 1 ano, porque é uma fase muito minuciosa, depende muito da gente. A terceira fase, que a gente poderia dizer, seria a fase da continuidade, da preservação, por exemplo, da educação patrimonial. É uma fase que continua no dia a dia da vida. Nós temos que, vamos dizer, cuidar do nosso templo, cuidar do nosso patrimônio. A gente não pode destruir o patrimônio que é de todos, aquilo que é do povo. A igreja também, ela tem esse lado do povo, porque ela é feita de pessoas humanas. Então nós temos que cuidar, preservar, prevenir, zelar pelo nosso templo. É uma fase chamada da educação patrimonial, que na verdade é uma fase contínua, porque ela passa pela consciência, pela educação, pela preservação, pelo trabalho de todos. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado a você também. Meu abraço para o Nilson Canuto, para o Wilton Ferreira, para você, Miriam, para o Participovo. A gente conta muito com o Participovo, com a Rádio Congonhas, toda a programação, para nos ajudarem então nessas várias fases de reforma, restauração, que a gente tenha então aquela matriz, todos desejam e aspiram, a matriz da cidade, a padroeira de Congonhas, da cidade dos profetas. Deus abençoe, muita paz para todo mundo. Vamos celebrar então o fechamento solene da matriz e agora iniciar de maneira muito animada a reforma e a restauração da nossa querida igreja de Nossa Senhora da Conceição.